Hora de falar sobre a excelente estreia de Fernando Diniz pelo Corinthians. Na noite dessa quinta-feira, jogando na Argentina, o Corinthians fez 2-0 contra o Platense, com o segundo tempo digno de aplausos. O primeiro tempo foi bastante ruim. Diniz fez mexidas importantes no time e dá para dizer que a vitória alvinegra tem tudo a ver com o novo comandante. Até porque o primeiro gol nasce do Kaique, uma escolha do Fernando Diniz. Kaique não vinha sendo muito utilizado e virou titular na primeira partida do Diniz, ele abre o placar. Segundo gol de Yuri Alberto, bem ao estilo dele, e aí queria destacar outro ponto importante dessa estreia do Diniz. Os dois gols tiveram assistências de Rodrigo Garro, que há bastante tempo não jogava como atuou nessa quinta-feira. Posicionamento diferente, atrás dos atacantes, pifando os caras da referência, enfim, lembrou aquele Rodrigo Garro dos melhores momentos do Corinthians. Sei que é apenas uma estreia, sei que é contra um Platense que se desmontou em relação ao time do ano passado, que chegou a ser campeão na Argentina, mas estrear com vitória é sempre super importante, especialmente porque estamos falando de Libertadores da América e no outro jogo do grupo Santa Fé e Peñarol empataram, o que significa que o Corinthians, mesmo só tendo jogado fora de casa, é o líder do grupo com 3 pontos. Santa Fé e Peñarol tem 1 ponto e o Platense ainda não pontuou. Próxima partida, com moral, depois dessa vitória, diante do Palmeiras, domingo, na Neoquímica Arena. É a chance de o Corinthians colocar de vez um ponto final na crise que chegou a levar torcedores da Gaviões a fazerem uma série de ameaças pesadas aos atletas na chegada e na saída do centro de treinamento antes da viagem para a Argentina. Qual é a novidade, hein, Bruno Andrade, que já está na nossa thumb? Bora aí, novidades made in André Hernan e Bruno Andrade, selo Fala Fonte. O Corinthians tem monitorado, e já não é de hoje, então podemos falar em interesse sim, mas vou muito mais na linha do monitoramento do Everton Cebolinha, que já era um nome muito bem visto com Dorival Júnior, ou seja, é o nome da estrutura, não vou falar que é o nome do Dorival, tampouco o nome do Fernando Diniz, mas é um nome muito bem avaliado pelo departamento de futebol, por questões táticas, por questões técnicas, por uma questão também de possível facilidade de negociação, e vou colocar depois aqui em cima da mesa 2 cenários, ou pelo menos os únicos 2 cenários possíveis para o Corinthians talvez avançar pela contratação do Everton Cebolinha, mas o ponto mais importante, fundamental, o Corinthians monitora com muita atenção o Everton Cebolinha, que hoje é reserva do Flamengo, não tem minutos como teve lá atrás no começo da temporada com o Felipe Luiz. O Cebolinha tem um contrato somente até dezembro desse ano, ou seja, a partir do meio do ano pode assinar um pré-contrato com quem bem entender. Informação nossa de 2, 3 semanas, o Flamengo não vai procurar o Cebolinha para renovar o contrato, já está decidido, enquanto que com o Bruno Henrique, pensando claro no olhar ataque do Flamengo, enquanto o Flamengo quer a renovação do Bruno Henrique por pelo menos mais 1 ano e confia nessa renovação, o caminho é contrário em relação ao Cebolinha. O Flamengo, por vários motivos, também financeiros, por que não pretende, ou no caso não vai, já determinou essa situação, renovar o contrato do Cebolinha. O Cebolinha também já tem outros planos para a carreira, então esse é um ponto importante, no caso mais um ponto importante, esse monitoramento do Corinthians, e aí são 2 opções em cima da mesa. O Corinthians tentar no meio do ano um acordo com o Flamengo, e aí fica a informação importante, conversando ontem com pessoas do Flamengo, o Flamengo não vai facilitar a saída do Cebolinha no meio do ano, por mais que não tenha interesse na sua renovação, especialmente pensando em mercado brasileiro, o Flamengo não vai facilitar. Eu não vou cravar aqui que não tem possibilidade de acordo, porque de repente pode surgir uma proposta interessante e faltando 6 meses de contrato, o Flamengo pode reavaliar essa situação, dependendo ali dos moldes de um eventual acordo, mas hoje na cabeça do Flamengo é não facilitar negociação no meio do ano. Então o Flamengo trabalha para ficar com o Cebolinha até o fim do ano. Se o Corinthians ou outro clube brasileiro ou clube de fora que seja não conseguir um acordo com o Flamengo para ter a chegada do Cebolinha já para o segundo semestre, aí fica a possibilidade então de assinar um pré-contrato, negociar direto com o jogador e tê-lo à disposição em janeiro de 2027. Tudo isso o Corinthians já estuda nos bastidores, não é a questão prioritária nesse momento, até porque o Corinthians tem outras dores de cabeça para poder resolver, mas sim, é um jogador que interessa, existe esse monitoramento e depois é tentar perceber ou entender qual a melhor estratégia para ter o Cebolinha. Que, para fechar aqui no meu combo de informações e passar por Hernan,
Se depender do staff do Cebolinha, a prioridade, ou pelo menos a preferência, é voltar ao mercado do estrangeiro. Enfim, não sei se Europa, se Oriente Médio, mas o staff do Cebolinha até vê com bons olhos o futebol de fora. Mas há também pessoas do próprio staff que olham e enxergam de forma positiva uma negociação interna. Uma coisa para mim é clara: se o Cebolinha chegar de fato até o meio do ano sem acordo com ninguém, não é só o Corinthians que vai para cima. Hoje a nossa informação envolve o Corinthians, mas tendo em vista a qualidade, jogador que pode assinar pré-contrato, não me surpreenderia de nos próximos meses a gente falar aqui de mais X, Y, Z clubes do Brasil interessados na contratação do Cebolinha, que para ele tá aberto, viu? Entre Europa, Médio Oriente, o futebol brasileiro, ele vai esperar a melhor proposta para decidir o futuro. O Mozart Martins está perguntando se o Grêmio não pode entrar na parada, porque os torcedores do Grêmio adoram Cebolinha também, Faz né? total sentido. É. Assim, dentro do Corinthians, quando a gente fala sobre esse nome, Everton Cebolinha e tal, é uma cautela muito grande. Até assim, é quase que algo do tipo assim, não queremos falar muito sobre o tema para não gerar uma empolgação. Então, assim, até o meu sentimento também foi muito esse. Que, assim, é um jogador que tem total, assim, aprovação de todo mundo dentro do clube. É um jogador que mudaria um pouco, assim, até na questão da experiência desses jogadores de lado de campo. O Vitinho é um jogador que ainda é muito inconstante no Corinthians. Tem os moleques, Dieguinho e tal, que precisam se firmar. Jogadores dessa posição, o ponta que corta para o meio. Então, assim, dentro do Corinthians, beleza, é um nome aprovado, é um nome que todo mundo gosta, não teria nenhum problema com o Fernando Diniz, óbvio, gostaria de ter um jogador dessa categoria, mas o que eu sinto o Corinthians não vai falar sobre isso, não vai abertamente se questionados em entrevistas ou em conversas assim, para não criar uma expectativa no torcedor. Porque assim, imagina, o torcedor cria uma expectativa, tá vendo Cebolinha, pode acontecer, o Corinthians tem interesse, depois chega um jogador, oportunidade de mercado e de repente que não é da prateleira do Cebolinha, vira aquela velha história, sonhou com fulano, acordou com ciclano. Então assim, o Corinthians tem muito essa preocupação com a repercussão na torcida em relação a jogadores que estão vindo, a gente viu isso na última janela. Então, senti do Corinthians na minha apuração, algo do tipo assim, cara, é um nome legal, bacana, mas vamos com muita cautela, porque sabe-se que é uma negociação extremamente difícil, a saída dele do Flamengo e até mesmo esses interesses que tem fora do Brasil. Ontem à noite mesmo... Que assim, vou contar um bastidor de apuração. Vamos embora. Boa. Às vezes quando tem jogo tarde, assim, que nem ontem, acaba tarde, e os times voltam, normalmente os times voltam de fretado, né? Tipo, acaba o jogo, janta, aquele processo de entrevista, e nem vai pro hotel. Às vezes já tá tudo pronto pro time ir embora no fretado. Aí o que eu faço? Quando eu quero apurar alguma coisa, eu deixo uma mensagem já ali no WhatsApp da fonte e falo assim, me responde quando estiver na volta do avião, não tenha pressa, pode me responder, porque como eu só vou usar essa informação no dia seguinte no Fala Fonte, aí a fonte se sente mais à vontade de não ter que responder na hora, sendo que no pós-jogo é uma loucura. E aí no dia seguinte você acordou, tá lá a informação. Tá lá a informação, Boa. tá lá a mensagem. Então, fiz isso com uma fonte ontem para perguntar de alguns aspectos e alguns bastidores da escolha do Diniz pelo Kaique. E que deu certo. E que acabou dando certo. E é aquela velha história que eu sempre falo aqui. Se o moleque tivesse entrado, não tivesse ido bem e o Corinthians tivesse perdido, inventor da roda e não sei o quê. Queimou o moleque, jogo de Libertadores. Aí quando entra, faz gol e estreia com vitória, gênio. É isso aí. Então desmistificar um pouco disso, para não parecer tão 880 como a gente lida hoje em dia com as pessoas nas redes sociais e na vida normal. Não pode ser 880. Então eu quero trazer algumas coisas sobre essa escalação. Então já vamos começar com isso, Melhor, né? Porque, ontem 2-0, né? A boa estreia quebrou aquela sequência de 9 jogos sem vitória do Corinthians. E ontem a melhor estreia possível, abrindo a Libertadores com vitória. E assim, a gente trazia aqui na ESPN, eu vi outros veículos também cravando, colegas e tal, uma mudança importante, significativa na escalação do Fernando Diniz, que seria a escalação do Kaique. E aí, poxa, o Kaique, se você pegar a vida dele no profissional do Corinthians, né, desde que ele subiu,
30 minutos era o máximo que ele teve de minutagem num jogo. 30 minutos. Nossa, é muito pouco. E aí, de repente, vem um técnico que nunca pisou no Corinthians, que nunca trabalhou no Corinthians e que, de repente, escala o moleque. A minha dúvida sincera mesmo, era se o Fernando Diniz, em algum momento no Vasco, principalmente no Vasco, onde ele trabalhou mais tempo, agora recentemente, né, foi o último clube dele, se ele estava a fim de contratar o moleque. Ah, entendi. Se ele estava de olho de pegar um empréstimo, já que não estava jogando e tal, porque o Fernando Diniz, ele observa muito o mercado. Ele tem muito essa coisa de sentir o movimento do mercado. E aí o que me disseram foi, não, o Diniz nunca tentou contratar, o Diniz nunca tentou tirar ele do Corinthians, mas o Diniz é um cara muito atento a esses moleques que estão surgindo. Tipo Ryan, a gente falou aqui do Sara. O John Kennedy. De cuidar dos moleques e tal. E ele sempre olhou o moleque no sentido assim, de tipo, pô, esse moleque é muito bom, hein? Pô, esse moleque, ele dá velocidade, ele é um moleque de finalização. Observando ele na copinha. Na copinha que ele arrebentou, que ele fez gol importante, até o João França soltou isso no nosso grupo de apuração. Então, assim, o Fernando Diniz estava já acompanhando a evolução desse moleque. Quando o Fernando Diniz chega, ele comenta com a comissão técnica lá permanente, o Raoni, a galera que trabalha no scout e tal, como é que tá a minutagem desse moleque? Putz, ele tem ali pouco tempo. Solta meia horinha. 30 minutos é o máximo que ele jogou. Beleza, vou bancar. Vou colocar esse moleque para jogar. E aquela coisa, não tenha medo de errar. Se errar, a responsabilidade é minha. Sim. E essa atitude do Fernando Diniz, de puxar, de conhecer o moleque, de bancar a escalação dele, porque muito treinador poderia ficar no óbvio ali, né? Claro. Se esconder no time, colocar os caras que são não vou mexer muito mais agora, experientes tal. e tal, e eu vou sentir o time. Não, ele fez essa mudança por responsabilidade dele. E isso acabou internamente repercutindo muito como uma surpresa. Tipo, pô, já chegou, já conhece o moleque, já tá bancando, conversou com ele, blindou o moleque, pá, vai colocar como titular. Essa escalação foi muito... chamou muito a atenção no Corinthians. Foi ousada. Foi ousada. Foi. E aí depois na entrevista coletiva ele até cita, né? Ah, já conhecia, já acompanhava, algo do tipo. Ele falou na entrevista que o filho dele jogou futsal com o Kaique e com o Obidon. Falou, conheci esses moleques desde cedo, porque meu filho, quando jogava futsal, eles jogaram juntos. Acho que ali na Zona Leste mesmo. Ele falou o nome do clube, na Penha, né? Ele falou isso, algo nesse sentido. Então ele já vinha observando, como sempre observou, jovens de outro time. Mas me surpreende. Para mim, era certo. E assim, pensei nisso como uma experiência que eu tenho de negociação, de observação, de mercado e tal. Eu tinha certeza que o Diniz iria tentar contratar para algum outro clube ou para o próprio Vasco e tal. Mas não, me surpreendeu também a forma como se desenrolou tudo isso. E deu certo mesmo, né? Dá certo. Posso fazer um contraponto, não? Claro. O filho do Diniz, ele joga na Universidade de Medicina. Ah, é? É bom de bola, falam. Muito bom de bola. Ele joga no salão ou no campo? É campo. No campo. Campo. Fala, Bruno. Não, o Hernan lembrou bem aí de, enfim, tentar esmiuçar essa questão sobre o Kaique, se já foi ou não foi alvo do Diniz, mas no contraponto é o seguinte, o Alan, o volante, jogou com o Diniz no Fluminense, viveu um grande momento com o Diniz no Fluminense, o Fernando Diniz, ainda no Vasco, pediu a contratação do Alan, ou Alan, enfim, desculpa, eu nunca vou falar certo o nome do Alan ou do Alan. O Flamengo dificultou a negociação, mas facilitou com o Corinthians, e ontem ele foi reserva. Entrou no fim do jogo, é bem verdade, mas é isso, né? Um jogador que ele conhece muito bem, que ele pediu pro Vasco, ele por questões de dinâmica de equipe, achou por bem colocar na reserva e não ser titular ontem contra o Platense. Mas assim, é porque tem óbvio que ele gosta do Alan primeiro, o Alan vem de uma situação que não foi legal. Sim. Assim, você bancar um cara no time titular, depois de uma multa, que o Corinthians, né, vai estabelecer essa multa pro Alan, pegou mal com a torcida, o time praticamente ali ficou com, né, um a menos e estava sendo massacrado pelo Fluminense, então deu uma queimada com o torcedor. O Diniz, de maneira muito inteligente, não saca o cara logo de titular para não causar aquela coisa de impressão para a torcida que o cara tá com os bruxinhos dele, como fala na gíria do futebol. Ah, ele tem os bruxinhos dele, os caras que ele conhece e tal. Até nisso, acho que mérito do Diniz, né?
E tem também um fator muito importante, que o tipo de volante de saída de jogo, de marcação, de saída, de toque de bola, que é muito a cara do jogo do Diniz, de primeiro volante, é o Ranieri. E o Ranieri é um cara que está com muita confiança, está com desempenho e confiança. Mesmo quando o Dorival estava com o time jogando mal, cansadão e tal, o Ranieri estava jogando demais. Por exemplo, contra o Internacional, o Ranieri comeu a bola. Ele jogou muito bem. Por isso que a gente falou, eu achei injusto como a torcida foi cobrar o Ranieri. Ah, sim, sem dúvida. O Ranieri especificamente. Ficou travado quando a torcida foi cobrar ele. Não é um cara que tá deixando de se entregar, né, Hernan? Não. Eu achei injusto. Eu acho ele um bom jogador, muito bom jogador. E acho que na mão do Diniz ele pode crescer ainda mais. Talvez possa jogar até de zagueiro, né? O Diniz falou isso. Ele já jogou de zagueiro pelo Corinthians. Mas era o Ramon, talvez, mas era uma linha com 3 zagueiros, não era isso? E aí, porque depois o Dorival escolhia o Angileri para fazer o terceiro homem. Verdade. Do lado esquerdo. Liberando os pontas, mesmo com o Bidu de titular. Acho que até pela altura, né, do Angileri, acho que o Dorival, se não me engano, chegou a justificar na Argentina já jogou de zagueiro, né? Também? Talvez seja essa... E outra coisa, né, o Garro, no primeiro jogo, o primeiro impacto, o melhor possível também, 2 né? assistências. Não foi o Bruno Andrade, porque a gente falava assim, precisa recuperar o Garro, precisa recuperar o Carrilho mesmo, mas o Garro ontem já deu essa resposta. Totalmente. A gente falou isso ontem, né? Que 2 jogadores para o Diniz são fundamentais na filosofia de jogo, no perfil de jogo. Naturalmente, nem sempre jogarão juntos. Aliás, é muito difícil, até por uma questão mesmo de DNA de equipe, Carrilho e Garro juntos, até por conta do Ranieri, que vocês mais cedo explicaram. Mas o Garro ontem, aquela questão, né? Assim, não há uma oportunidade de causar uma segunda boa impressão, né? É a impressão que fica e pronto, acabou. E foi a melhor possível do Garro com o Diniz. Não tem a menor dúvida de que o Garro com o Diniz volta a ser o Garro de outrora, jogador importantíssimo, fundamental, criatividade, poder de decisão, liderança. E o próprio Garro, seguramente, quando olha para o Diniz pelo formato de jogo, também cresce a confiança. Nada como estar confiante, então é uma aposta efetiva, válida e que tem tudo para continuar. Agora depois é olhar para o segundo jogador, que é o Carrilho, se aos poucos ele vai ter também aí a minutagem suficiente para ser importante. Ontem entrou, não foi titular evidentemente, mas é isso. Claramente um Corinthians mais forte, por mais que tenha Memphis, que tenha Yuri Alberto, etc. Um Corinthians mais forte claramente passa pelos pés do Rodrigo Garro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.